Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mais uma vez aqui, um prazer estar participando desse espaço junto com o Telesaúde, agradecer a Zilma pela acolhida e a equipe do Telesaúde. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a planificação da atenção à saúde aqui no estado do Espírito Santo. A web de hoje a gente vai estar desenvolvendo o tema do processo de territorialização na atenção primária, que a gente sabe que é muito importante. Lembrando que essa apresentação ela é feita por várias mãos, né? Eu vou agradecer ao longo da apresentação. E lembrando que a planificação aqui no estado do Espírito Santo ela é uma força motriz para a Rede Cuidar. Então, a gente agradece a todos os municípios, todos os profissionais, todas as pessoas que estão envolvidas, os gestores, porque, de fato, a gente só consegue modificar e melhorar a saúde do estado, melhorando, né, esses processos de trabalho. Aqui, só para quem não conhece, esse é o mapa do Espírito Santo, a gente é dividido em 4 regiões, né? O estado está dividido em 4 regiões. E 100% da região do estado está com as oficinas da planificação. Então, para a gente é uma honra também estar fazendo parte desse processo. Hoje eu vou focar na oficina 3, de Território e Vigilância em Saúde. Essa oficina ela é muito importante, porque eu costumo dizer que, além de ser transversal aos outros temas, é uma oficina que a gente consegue integrar mais as equipes, né? Consegue discutir algumas questões e alguns processos de trabalho que, de fato, a gente está precisando melhorar em integração. E eu vou trazer algumas ferramentas hoje para a gente, a partir dessa oficina. A oficina da 3 da planificação da região metropolitana vai acontecer em abril. E das outras, da região norte a gente já teve ano passado. E a sul e a central vão ser nos meses subsequentes. Então a gente já está adiantando para a região metropolitana falar um pouquinho dessa oficina 3, que é Território e Vigilância em Saúde, e com as ferramentas da territorialização. O objetivo dessa oficina, então, como eu falei, é a gente identificar essas estratégias de integração entre a atenção primária e a vigilância em saúde. Os objetivos específicos, tanto para a gente assim, compreender melhor esse processo de território, né, o que território é esse que a gente está falando, como o processo de territorialização, que a gente vai discutir mais para frente. Compreender esse conceito de risco e vulnerabilidade, discutir essas ferramentas de análise situacional, assim também como essa relação da vigilância com a atenção primária. Lembrando que a oficina 3, ela vai ser discutida, os textos, o material de apoio, nas regiões. Então, aqui a gente vai fazer uma apresentação da oficina e de alguns conceitos mais importantes que vão ajudar na atividade de dispersão depois. Espero que vocês gostem. Primeiro, de que território a gente está falando, né? Para a vigilância em saúde, o território ele é um lugar do evento, né? Do agravo, da doença, do risco, a partir do qual se organiza essas ações de promoção, prevenção e controle desses eventos. Se a gente for pensar, olhar para essa figura e pensar nos diferentes territórios, diferentes espaços que a gente está inserido e também os diferentes olhares que a vigilância em saúde tem e que é muito importante, porque é uma observação contínua com ação oportuna, né? Então, a gente tem o olhar da vigilância em saúde muito qualificado para contribuir, né? Para contribuir de fato com os processos de trabalho na atenção primária e nesse território, porque a gente vai ver que muitas ferramentas e muitas coisas que são feitas pela vigilância engrandecem o trabalho no território da atenção primária, assim também como pode ajudar a gente a entender melhor esses dados, né, quando a gente faz a notificação e encaminha, será que tem muita notificação no território, ou se a gente está subnotificando? Então, a vigilância também é muito importante. E aí, lembrando que a vigilância também, ela não é porque a gente conhece mais a vigilância, às vezes, epidemiológica, né? Mas aí, lembrando da vigilância sanitária, que amplia o escopo do SUS, a vigilância sanitária está presente em todos os nossos dias, né? Todos os lugares que a gente está, alimentação, medicação e tudo, a gente tem aí esse olhar atento da vigilância também. A vigilância, a saúde do trabalhador, que é importante, inclusive a gente precisa discutir mais a saúde do trabalhador na atenção primária. E aí, de que território é esse que a gente está falando? E que território é esse que a vigilância está inserida? Que território é esse que a atenção primária está trabalhando? E que, de fato, é um território que tem que ser integrado, né? As ações integradas.
E aí o texto e a oficina, ela vai trazer algumas concepções de território. O território como solo, se a gente for pensar em concepção geográfica, o território como processo, né, processo político, econômico, construído, né, culturalmente também. O território distrito, que é uma divisão administrativa, ou muitas vezes um município, por ser muito grande, ele faz uma redivisão desse território de saúde, ou mesmo por bairros. O território área, se a gente for pensar na equipe de saúde da família, ou até mesmo na área descrita de uma unidade básica tradicional, e a microárea, que é a subdivisão do território sobre a responsabilidade de um agente comunitário que faz parte dessa equipe de atenção primária. E aí a gente pensa também nessa concentração dos grupos populacionais, tanto para o planejamento, né, quanto para a programação das ações. Essa figura, ela está presente no texto da oficina e retrata um pouco daquilo que eu falei há pouco. Então, aqui só para a gente reforçar, o texto da oficina de apoio, Território e Vigilância em Saúde, vai apresentar essa figura explicando um pouquinho do que eu já falei para vocês. E aí a gente tem que pensar também nessa diversidade do território, como é que a gente vai planejar? Pensando no Espírito Santo como 4 regiões, a gente já sabe que tem diferenças, que o planejamento, a governança regional, ela é importante por quê? Porque, de fato, as regiões precisam ter um planejamento com as suas especificidades, com as suas populações específicas. A gente tem quilombola, assentamentos, nós temos índios no Espírito Santo, para quem não conhece, temos a população pomerana, temos várias populações e também territórios diferenciados, né? A gente tem tanto o território, a questão do litoral, que tem um público e uma demanda específica, né? Como é que a gente planeja em tempos de férias, porque o litoral do Espírito Santo fica bem cheio de turista. Como é que você também olha aí a questão da febre amarela nas nossas montanhas, como atingiu e como planejar isso? A ação da febre amarela no Espírito Santo foi importante, a integração da atenção primária com a vigilância. A vigilância, ela trouxe essa expertise, né, do centro. A vigilância, ela traz essa discussão de risco e essa discussão da febre amarela há muito tempo, tanto para a prevenção quanto também na imunização, que é a prevenção, a vacina de febre amarela. E a gente sabe que no território da atenção primária é que isso vai se concretizar. Então, a febre amarela no Espírito Santo, ela teve uma ação da vigilância muito importante, assim também como a participação e integração das equipes de atenção primária. A gente viu muitas campanhas e muita discussão, assim também como capacitação aqui pelo Telesaúde, que nós fizemos algumas webs. Quem quiser recuperar é só procurar no site do Telesaúde. Então, esse território, além da questão geográfica que eu comentei, a gente tem serviços diferenciados, forma de trabalho, a população, vulnerabilidade. Isso tudo aqui é um território vivo, apresentando e lembrando dos determinantes sociais, que a gente também já viu na outra web, esses determinantes sociais, né, trabalho, renda, alimentação, entre outros. Então, de que território a gente está falando? A gente está falando de um lugar com limites definidos, onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, circulam, onde as pessoas se divertem, né? A gente tem que pensar que é um território vivo, é um território que tem, rico de sensações, de sentimento, de pertencimento da população. Então, a gente não pode vir com uma programação ou desconsiderar o olhar da população para esse território, para esse planejamento. Então, é um espaço de relações, né, de poder, de troca de informações. E aí, o que seria, então, a territorialização dentro desse território vivo e complexo, né? A territorialização, então, é um processo de habitar e vivenciar o território. Parece simples, né? Mas como é que a gente vai trabalhar isso? Se você pensar que é uma técnica, né, um método de obter essas informações, a territorialização, ela vai ajudar a gente a identificar alguns fatores, como econômicos, sociais, usar o contexto do território para planejamento. E aí é importante a gente lembrar da responsabilidade sanitária no território. Eu trouxe esse conceito que é do Pacto de Gestão de 2005. A gente sabe que tem algumas referências mais atualizadas, mas se a gente observar, a responsabilidade sanitária é desenvolver ou levantar tecnologia para operacionalizar a identificação e o mapeamento de necessidades.
olhar do usuário, a rede de serviços existente, os atores presentes no território, assim como as informações epidemiológicas e sociais. Então, a gente está falando, de fato, de territorialização. E é importante destacar que a pactuação é a referência dessa atenção fora do território, ou seja, eu conheço o território, eu planejo o território, mas eu tenho que estar ciente, a gestão, que seja estadual ou municipal, o território definido para planejamento e para discutir as ações de saúde, a gente vai precisar que eles também se comuniquem. Então, se a minha microárea ou a minha área de equipe de saúde da família, ela consegue se organizar, mas a área da equipe vizinha, ela não se organiza, a gente não consegue ter uma rede, de fato, organizada e integrada. O município precisa cobrir aquela área descoberta, ver se é descoberta por qualquer serviço de atenção primária ou, de fato, apenas por um agente comunitário que está faltando, que está precisando contratar. Então, a gente precisa que esses territórios estejam integrados. Não é uma tarefa fácil, mas a gente sabe que é importante. Aqui, só para a gente começar a pensar como é que a territorialização ela entra na questão da construção social da atenção primária, né? Ela é a base da construção social da atenção primária. Se a gente pensar naquele processo de gerenciamento de processo de trabalho, a gente sempre tem uma entrada, algumas atividades e uma saída. É como o usuário ou o morador, ele chega na atenção primária e como ele vai sair. Isso para tudo, né? Então, a gente tem um processo, né? Algum tipo de processo que você vai ter algumas ações para ser construído e vai sair. Aqui, no caso, a territorialização. A gente pensar em território solo, a gente vai ter que definir essa área, né? Qual é essa área, se já foi feita a territorialização ou não, se eu estou precisando... Então, a gente precisa, para a territorialização, a nossa entrada é o território solo, né, o território visual, aqui está representado por esse mapa de um município, e aí no final a gente precisa de um território sanitário, definido com famílias cadastradas e classificadas. E para a gente entrar, assim, no território solo, né, sem sentido, a gente precisa definir a área, microárea, a gente precisa cadastrar as famílias, fazer o diagnóstico local. Esse diagnóstico é importantíssimo, a gente vai precisar dele para todas as atividades, né, tanto para o cadastro como posteriormente para a estratificação de risco das famílias, e conhecimento do território que a gente está trabalhando, né? E também conhecer essa população-alvo, como eu falei. Então, se a gente pensar, se olhar para esse território solo, que eu não conheço, esse território que muitas vezes a gente chega, entra e sai na unidade de saúde, ou está no município, mas não conhece de fato, você precisa trabalhar algumas ferramentas para que ele seja um território sanitário, que tenha uma responsabilidade sanitária para esse município, para essa equipe. E é importante lembrar também que isso vai ser trabalhado na atividade de dispersão e na tutoria, esses produtos aqui. Então, a territorialização, como eu falei, ela é um macro processo básico da atenção primária, né? Ela vai dar o suporte para essas diversas demandas da população. E aí, o que implica isso? A gente vai precisar demarcar os limites da área de atuação do serviço. Para a atenção primária, isso fica mais fácil, entre aspas, porque a gente já tem um modelo, né? Então, qual é o modelo de atenção à saúde que você tem no município? Se é uma unidade tradicional, eu tenho uma média de população adscrita. Se eu tenho uma estratégia de saúde da família, uma equipe de estratégia, eu tenho, de fato, cadastrado as minhas equipes, eu tenho um território delimitado, a cobertura não está boa ou não está faltando aqui... Está faltando alguma área ser coberta, seja por um serviço ou por um profissional, e aí a gente precisa reconhecer esse ambiente, a população e essa dinâmica social. Isso aqui também é muito importante, a gente vai ver por quê? Porque as relações entre os serviços e as pessoas no território, elas vão influenciar muito nesse processo de adoecimento e de construção da saúde na população. Então, por isso que é importante a gente estabelecer essas relações horizontais. A gente vai olhar, então, para esse mapa físico, esse mapa um pouco sem sentido, né, que a gente vê só ruas, a gente vai olhar para esse mapa colorido, já identificando algumas estratégias, para chegar nesse mapa vivo, esse território vivo aqui, que é o nosso objetivo, que a gente quer que esteja integrado, né, e discutindo saúde de fato, não apenas doença. Então, a territorialização, os passos. Reconhecer ambiente. A gente precisa conhecer e dialogar com a população, precisa ir para a rua de fato, e não é só o agente comunitário, a equipe tem que conhecer a comunidade, conhecer os serviços que tem no território.
observar a realidade dessa comunidade, desse município, desse bairro, identificar os problemas do território. Muitas vezes, o problema ele não é só da Secretaria de Saúde, né? É um esgoto, é um lixo que está no local errado. A gente vai resolver? Não, a gente não vai, mas o protagonismo do setor saúde, a gente tem, né, o profissional de saúde, a maior parte das vezes, e a gente também incentiva que faça essa aproximação. A saúde, ela não é responsável por tudo, mas ela tem um protagonismo, porque consegue enxergar essas questões no território, porque a gente está próximo de fato. O levantamento de dados epidemiológicos, será que a equipe da atenção primária, ela notifica, se notifica, porque a gente também às vezes tem muita subnotificação, e quando notifica, ela consegue trabalhar esses dados de notificação, consegue entender que o perfil da população da equipe dela está uma população com muitos hipertensos, ou se tem tuberculose em alguma área específica, e isso a partir da identificação desses casos, e fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, e elaborar esse perfil do território. Para isso a gente vai trazer algumas ferramentas, como o roteiro de entrevistas, né? Você pode utilizar um roteiro básico de entrevistas para informantes chaves, para saber quais as principais, qual a história daquele território, porque a história, né, muitas vezes também, a ocupação do lugar, ele responde muita coisa, né, responde muitas questões. Se tem sistema de informação para poder organizar esses dados, dados da secretaria, diário de anotações. Será que a gente anota, né, quantas coisas a gente tem anotadas nos cadernos de bordo? E isso, como é rico, como você pode registrar as impressões e fazer um registro também desse território. Fichas de cadastro, conhecimento do território e serviços presentes. Isso tudo a gente para construir o diagnóstico local, que vocês vão ver que a gente vai precisar para tudo na territorialização. É o primeiro passo, né? E aí depois a gente precisa o quê? Demarcar os limites das áreas de atuação dos serviços. Como eu falei, primeiro eu vou identificar, eu estou falando de quê? Eu estou falando do estado, estou falando do município, estou falando de um bairro. A gente precisa então demarcar esse território. O mapeamento municipal e local. E aí mapeando o município, a gente precisa o quê? Mapear essas áreas. Aqui eu coloquei um exemplo de uma área de abrangência de uma equipe de estratégia com 5 microáreas. Vocês estão vendo aqui, tem 5 cores. E esses pontinhos, eu já comecei a fazer uma marcação, se tem um hipertenso, diabético, se tem criança, e a gente começa a identificar, mas eu vou mostrar isso para vocês passo a passo. E aí, pessoal, é possível fazer? É possível a gente olhar para esse território e começar a organizar um pouco? Ou aquele que já está organizado, o que está faltando para poder melhorar? E quais ferramentas são possíveis nesse cenário? Uma das ferramentas que eu quis trazer para vocês, quando a gente fala de estabelecer relações horizontais, né, conhecer os serviços, uma das ferramentas é o redograma, que é um conjunto de pontos na rede social de apoio. O redograma, eu coloquei um exemplo aqui, da época que eu fiz residência em saúde da família no Rio de Janeiro. Essa aqui é a clínica da família Zilda Arnes, na qual a gente ficou durante 2 anos. E lá na clínica, eu vou explicar para vocês, ó, o centro do redograma é o usuário, né? No caso, o usuário é descrito a essa clínica da família. Lá a unidade de atenção primária chama clínica da família. E aí, o que eu tenho próximo da rede do território? O que eu tinha próximo? Eu tinha uma academia da saúde, uma UPA e um CAPES, dentro desse círculo roxo, que eram os mais próximos de serviços ali próximo, né, da clínica da família. Então, fisicamente, essa unidade está próximo desses serviços. E aí, conforme vai afastando aqui os pontos, a gente sabe que está mais distante. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros é um serviço que ficava mais distante. Por outro lado, aqui, ó, a rádio comunitária, ela fica intermediária. Então, assim, eu tenho rádio comunitária, eu tenho escola, tinha Vila Olímpica, o Conselho Tutelar. Eu preciso identificar esses serviços do território. Olha que esse território rico. Isso aqui é um território riquíssimo para a gente poder trabalhar. Não só o setor saúde, mas a educação, a questão também da assistência social. A gente tem vários atores importantes, ó, associação de moradores, outras equipes de estratégia de saúde da família também próximas, né? Então a gente também tem que identificar, porque às vezes o morador vai ser atendido por mim e é de outra equipe, a gente precisa conhecer essa equipe, precisa saber qual outro lugar para ele não ficar perdido na rede. Então isso aqui é um exemplo de uma ferramenta de como identificar os serviços no território.
O resultado esperado da territorialização, então, o resultado que a gente espera é estabelecer essa responsabilidade da equipe de saúde, né, para que a gente possa fazer o planejamento, o diagnóstico, como já foi falado, e operacionalizar as ações. É a integração do território, a gente precisa muito disso para poder trabalhar e, de fato, otimizar tanto os recursos como também o percurso do morador, o percurso do usuário. Essa figura aqui, ela é bem representativa. Eu peguei no site da Atenção Primária do Rio Grande do Sul, da equipe de Secretaria de Saúde de Estado de lá, da Atenção Básica. Queria até agradecer o pessoal da Secretaria. Eles ajudaram tanto com esse material de apoio, quanto o material da atividade de dispersão, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, assim, essa figura, ela representa muito bem o que a gente está discutindo, né? O território, ele é de todo mundo, ele é um território múltiplo. A gente tem atenção primária aqui no meio, e essas interseções, elas precisam acontecer, né? A atenção primária pegando as 4 vigilâncias, e aí, para além da vigilância, a gente tem outros vários serviços que precisam estar integrados também. E aí, essa integração da vigilância em saúde e atenção primária, a gente fala que é uma condição obrigatória. Não obrigatória, né? Mas sim, assim, necessária. Digamos que é necessária essa integração para a gente alcançar resultados importantes. Como, por exemplo, o processo de trabalho. Ele é com a realidade local, ele vai preservar a especificidade de cada categoria, mas ele vai compartilhar a tecnologia. Eu preciso também, muitas vezes, o agente comunitário, o ACS, o agente comunitário, o agente de endemias, eles fazem visitas subsequentes, quando na verdade poderiam fazer a visita conjunta, né? E outras atividades que a gente tem visto que tem acontecido no país, até mesmo pela nova PNAB agora induzindo esse processo. E os pressupostos comuns, né? O foco nas pessoas e no território, envolvimento da população nessa identificação dos problemas, planejamento voltado às necessidades, a promoção da saúde como ação transversal. Eu acho que a promoção da saúde também, ela conecta muito as duas áreas, né? E o trabalho em equipe. E aí a gente precisa pensar, né, que as ações da vigilância em saúde, elas precisam estar inseridas no cotidiano das equipes de atenção primária. Muitas vezes são atividades que são feitas em outro departamento da secretaria. Muitas vezes a gente não conhece o colega que trabalha na vigilância, ou só encaminha a ficha, mas não sabe como é que é tratada essa ficha, não sabe qual é o perfil do município. Às vezes a minha área de estratégia, ela tem uma baixa notificação de tuberculose, mas a área de estratégia vizinha tem uma alto índice de tuberculose. E aí, o que a gente está fazendo? Como é que a gente pode contribuir? Porque de uma equipe para outra, se a gente pensar num parâmetro de 4.000 pessoas, 3.500 pessoas, não está distante uma unidade da outra, né? A não ser nas unidades rurais, mas ainda assim a gente precisa fazer um planejamento conjunto, precisa ver e conhecer esse território ao lado. Por isso que é importante a gestão municipal integrar as ações dos territórios locais também. E como é que a gente vai avançar nessa construção social da atenção primária? Lembrando, então, que a territorialização, ela se encontra aqui na base da construção social da atenção primária, né, essa intervenção nos micro e macro processos. E aí, que casa que a gente está construindo? A gente vai voltar sempre nesse slide aqui, porque a gente quer saber como é que a gente está, se a gente está essa casinha torta, ou se a gente está disposto a mudar, né? Se a gente está disposto a ir a caminhos tortos, porque não é fácil, a mudanças das práticas, para construir essa casinha bonita, organizada e de porta aberta. Porque a gente também precisa discutir a porta de entrada da atenção primária. Será que a gente também está deixando essa porta fechada, impedindo que o usuário entre, impedindo que o colega da vigilância consiga trabalhar junto com a gente? Então, assim, a gente precisa de fato integrar as equipes e essa casinha ficar bem organizada. Agora eu vou conversar com vocês sobre a atividade de dispersão da oficina 3. Vocês vão observar durante a oficina que durante a oficina já vai ter algumas discussões em relação a isso. Então vai ficar mais tranquilo ainda na hora de fazer a atividade de dispersão. Então a gente vai ter 4 produtos. A delimitação do território de cada equipe, com as microáreas discriminadas por meio da revisão da territorialização. Ou seja, aquele município que, eu estou precisando, eu já tenho o território definido, mas está precisando organizar, então vai reterritorializar. E aqueles que há muito tempo não fazem, já não sabem como é que está esse controle, vão ter que fazer a territorialização. Ou mesmo as unidades tradicionais que estão indo se transformando em estratégia, ou algumas outras estratégias e unidades básicas tradicionais que vão precisar começar do zero
né, para poder rever esse território. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem um território cadastrado de 2.000 pessoas, mas com 4.000 pessoas no território. Então, sua população são 4.000 pessoas. Você só não conseguiu cadastrar todo mundo. Né? Aquela pergunta, quantos cadastrados você tem? 2.000. Sua população então tá tranquila, dá para trabalhar com 2.000. Mas quando você vai ver, na verdade, o território tem 4.000 pessoas. E a gente precisa que ele tenha de 3 a 3.500 para trabalhar, ou dependendo do território, com a especificidade, até menos. Por isso é importante territorializar, é importante fazer essa revisão, né, dessa territorialização, se tem alguma área descoberta também, né, contratação de pessoal, isso tudo a gente vai ver. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A primeira fase, ela é preparatória do diagnóstico, levantamento, fazer reunião com a comunidade também, né, é importante a gente, enquanto gestor, também não decidir fazer a divisão, a redivisão sozinho. É importante trazer as equipes de atenção primária para discussão, os agentes comunitários, né, a população, porque não é só mudar a linha do mapa de lugar. A gente vai mudar, muitas vezes, o usuário de equipe, o agente comunitário de rua, e aí por aí vai. Então, a gente precisa, de fato, verificar qual é o vínculo daquela população já ali e fazer um trabalho com a população quando vai ser refeito essa divisão de território. A fase de apropriação do território, a fase de consultas à liderança e de definição do território, como eu falei. Eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é um exemplo também de uma aula que eu peguei da professora Graça Gondim, da Fiocruz, também da época da residência. Acho legal mostrar isso por quê? Porque a gente está discutindo conteúdos muito importantes, conteúdos de formação do profissional da estratégia de saúde da família, do profissional da atenção primária. Então, não é só a gente que está discutindo isso no território. A academia precisa discutir isso também. Isso aqui é uma aula sobre territorialização, e aí ela fala o quê? A demarcação dos limites, as etapas para o mapeamento. Eu estou falando de um município, eu estou falando de um estado, eu estou falando do lado de cá do Rio, do lado de lá do Rio, como é que a gente está fazendo? E aí, a próxima etapa, então, seria conhecer esse território. Esse mapa, eu tenho um mapa, como eu falei, ele é frio, ele não tem, se você olhar de uma maneira fria, você não vê o conteúdo de fato que tem ali. Você tem que ir para a rua, tem que ir a equipe conhecer o território, e junto, inclusive, é uma estratégia muito bacana, os médicos, enfermeiras, dentistas, todo mundo. Quando não puder ir junto, a gente sabe que é difícil, mas é importante a população ver a equipe no território, até para valorizar e reconhecer que a equipe conhece de fato aquela realidade. E aí, a partir da visita, a partir do conhecimento, você vai ter disposição esse mapa físico ou construir, né? A gente sabe que tem alguns mapinhas que são feitos alguns mapas que são feitos de isopor. O pessoal usa bastante a criatividade, a gente tem vários exemplos. E aqui a espacialização, a localização da área de abrangência, né? Eu vou definir ali qual vai ser a área de abrangência a partir dessa população que eu tenho nesse espaço. A marcação desses pontos, que são os serviços. Eu passei, tem uma escola aqui tem uma fábrica, e aí você vai organizando o seu território, tá vendo? Identificar as funções e serviços. Aqui a gente já começa a colocar o quê? Alguns eventos, como estão esses pontinhos verdes, a gente pode colocar, como eu falei, tanto a questão dos hipertenso ou grávidos, crianças, adolescentes, idosos, você vai colocando com figurinhas com cores diferentes. Ou algum outro evento também que seja de interesse da equipe. E aí, quando eu digo da equipe, não é da equipe de estratégia apenas. É uma equipe junto com a vigilância para fazer esse controle, esse monitoramento, para fazer esse planejamento, esse olhar para o território de forma integrada. Uma ferramenta que a gente tem também é o mapeamento digital. Algumas, acho que a região norte, ou a metropolitana, agora eu não me recordo, estava fazendo já com uma secretaria do Estado nossa, utilizando o mapeamento digital. E aí você faz o georreferenciamento e consegue fazer a territorialização a partir desse mapeamento digital. É interessante, mas se você não tem essa ferramenta, se você não sabe usar, né, a gente tem o Google Maps também, mas se você não sabe usar um mapa simples do território, um mapa no papel cartolina, no papel cartão, o jeito que vocês tiverem criatividade, o importante é identificar os serviços e as demandas no território, né, ter esse mapa vivo também.
E aí a situação, o produto 2 que a gente vai fazer na oficina é a análise da situação de cadastramento. Como eu falei, a gente precisa rever se aquelas pessoas são cadastradas ou não, se o território está contemplando ou não as necessidades, e para isso vocês vão ter um roteiro, um guia com elementos chaves, né? Algumas perguntas, né? Se tem, qual a distância da unidade, que também a gente já viu, se a unidade atende ou não atende, o que tem da unidade, o que tem do território, algumas fases preparatórias para fazer o cadastramento, né? Então, para a gente se preparar para esse cadastramento também, junto com a população. Aí seja tanto a questão dos instrumentos, né, como aqui na foto a gente tem a revisão dessas fichas, desses prontuários das famílias, como também a gente precisa ir para a rua novamente. A gente não tem como fazer a estratégia de saúde da família dentro do consultório. A dispersão da atividade 3, essa análise da cobertura, a gente vai coletar esses dados, organizar por microárea, na atividade de dispersão da oficina anterior a gente já começou, analisar esses dados, ver aonde está descoberta, onde está precisando de mais profissional para cobrir, se tem população muito baixa, se eu posso redividir o território, comparar com os parâmetros da PNAB, com parâmetros, né, das categorias profissionais, elaborar o diagnóstico local. Aqui a gente fala novamente do diagnóstico. E lembrando que a gente vai ter a planilha de dispersão, assim como o roteiro de apoio no guia. O próprio guia da oficina, ele já vai dar isso para a gente, esse passo a passo. E a gente vai construir esse diagnóstico. O produto 4 é o produto que costuma dar mais pergunta, digamos assim, que dá mais dúvida, né? Mas a gente trouxe ele mais explicadinho aqui para vocês e com um exemplo bem bacana. A elaboração da matriz de integração da atenção primária e a vigilância, com a vigilância, no que se refere a esse componente do território integrado entre os dois. E aí algumas diretrizes e perguntas norteadoras vão ajudar a gente a construir, a responder essa matriz. Inicialmente, vocês vão ter um roteiro com esses itens aqui, ó. Território da atenção primária e vigilância, organização do processo de trabalho, planejamento e programação, monitoramento e avaliação. Vou falar para vocês um pouquinho, ó. O território da atenção primária e vigilância, algumas perguntas, entre elas, qual o critério tem sido utilizado para definir o território? Será que a gente tem algum critério? Está fazendo um critério de que sempre é feito assim e a gente está fazendo assim de novo, né? A gente precisa rever esses critérios, assim também como todas as equipes do município utilizarem os mesmos critérios. Com a planificação, a gente tenta trazer essa possível padronização dentro, né, e respeitando as especificidades, para que todos os municípios do estado eles utilizem o mesmo critério. E as equipes utilizam algum critério de compatibilização dos territórios, né? A gente acaba que, eu estou falando de território da atenção primária, e aí o território da vigilância é um território só, né? É o território ali onde está a mesma pessoa que vai receber a visita do agente comunitário é o que vai receber a visita do agente de endemias. Então, de fato, é o mesmo território. É um território integrado, né? A organização do processo de trabalho. Que ações têm sido feitas para a integração da PS com a vigilância? Será que a gente tem feito alguma coisa? Ou a gente está só falando, né? Ou então a gente fala que vai marcar, ou então faz só a campanha de vacina, porque a imunização ela está dentro da responsabilidade da vigilância, mas ela opera na unidade de saúde. Será que é só com a imunização que a gente está conseguindo fazer de fato essa integração? Por que será? Né? Existe fluxo de gestão e de rede, né? Planejamento e programação dessa população, monitoramento e avaliação de indicadores, o que a gente tem feito em relação a isso? Essas são algumas perguntas que vão ajudar a gente a responder a matriz, mas eu vou mostrar a matriz para vocês daqui a pouco. Planejamento e programação, as coordenações realizam planejamento em conjunto, né? Discutem pactuação de indicadores, como eu já falei, esse monitoramento, esse território integrado, eles utilizam informações do sistema de informação como instrumento de gestão, ou até mesmo instrumento próprio. Que tipo de instrumento a gente tem para conseguir ver o dado que o outro está produzindo, a informação, né? E aí essa matriz, ela vai trazer os seguintes itens: a situação atual, situação desejada, ações propostas, insumos, prazos, responsáveis e parceiros. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a matriz vazia. Essa daqui é que vocês vão conhecer e está no guia, né? E vai entrar na atividade de dispersão. Vocês vão receber desse jeito aí. Aí eu trouxe para vocês um exemplo dela preenchida. E aí eu queria agradecer, mais uma vez, a equipe do pessoal do Rio Grande do Sul, que mandou o material para a gente. Assim também como a equipe da região norte,
que mandou também. Aqui a gente tem, e a coordenadora de atenção primária de Jaguaré, a Fabiola, que também mandou para a gente. Então, assim, é uma apresentação de fato colaborativa, né? O pessoal do Norte mandou pra gente esse exemplo aqui, ó. Vou passar com vocês rapidinho por causa do tempo, e aí depois vocês vão ter esse material disponível na internet aqui no Telesaúde. O componente, lembra que eu falei, ó, situação atual, situação desejada, ações propostas, recursos, prazos, responsáveis e parceiros. Ó, o primeiro componente, organização do processo de trabalho. A potencialidade que a equipe, né, identificou. Isso aqui é uma tabela, uma matriz de uma unidade de saúde da família. Identificação rápida identificação rápida dos agravos e riscos, vulnerabilidade das populações, isso é muito bom. Agente comunitário e agente de endemia trabalham na promoção e prevenção do controle de agravos, embora de forma distinta. Então, a gente tem uma potencialidade que eles trabalham, mas que precisa integrar. Então, a fragilidade, ó, fazer com que eles trabalhem, façam o trabalho com funções diferentes. A gente precisa integrar essas ações, assim também como melhorar a comunicação entre atenção primária e vigilância. A situação desejada, que o agente comunitário de endemias trabalha em conjunto, unindo os processos de trabalho. E aí a gente tem a PNAB induzindo esse processo fortemente. Ações propostas. O agente comunitário de endemia ser membro da equipe de atenção primária, né? Tá junto com o agente comunitário de saúde. E ter um sistema integrado de informação entre atenção primária e vigilância. Interessante observar que isso daqui foi feito ano passado. Então, a gente tem, assim, uma região, né, um município que, com a planificação, ele identificou nessa matriz essa potencialidade dos dois profissionais, as duas categorias profissionais serem participativas, trabalharem bem, mas que precisavam integrar. E aí, eles já sugeriram ano passado, ó, foi antes da PNAB ser aprovada, que esse agente comunitário, agente de endemias, já fizesse parte dessa equipe. E aí, como a gente vai estruturar isso, a gente vai conversar mais para frente, que é tema de outra web. Mas eu tenho certeza que na prática e no território, é mais fácil a gente visualizar essas ações. Insumos e recursos. A pessoa responsável para coordenar essa integração, né? A gente sabe que precisa ter alguém de frente, assim também, não uma pessoa, mas um coletivo. E a área física e material de informática, recursos e comunicação. Se a gente quer construir uma ferramenta, né? Se a gente quer trazer alguns processos de trabalho processos de trabalhos novos para esse espaço. Aí o prazo que eles deram foi 3 meses. O responsável é a coordenação de atenção primária, junto com a coordenação de vigilância e membros da atenção primária e vigilância. E como parceiros, líderes comunitários e técnicos de informática. Aí a gente lembrando o quê? Os líderes comunitários. Se eu já tenho um costume de que o agente comunitário vai passar determinado horário, o agente de endemias em outro, ou um no dia e o outro no outro, a população acostuma com isso. Então, se a gente vai mudar a rotina, ou também se a gente quer que a população, que muitas vezes não recebe esses profissionais, ela entenda que é importante, a gente precisa trazer sempre a participação social para esse contexto. Outro exemplo é da promoção da saúde. E aí a gente tem os outros elementos também da planilha. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Promoção da saúde, território integrado, aí aqui quer dizer, qual é a potencialidade? O território é integrado, o território é o mesmo. E aí qual a fragilidade? Possivelmente a gente não faça as ações juntos, a visita é feita de modelo num dia diferente. A gente esteve em Montanha participando da planificação na região norte, e eu me lembro que na oficina de vigilância em saúde, a equipe de atenção primária, a equipe de agente comunitário, a equipe de vigilância, eles falaram que como a equipe de vigilância, ela passava sempre junto, né, numa determinada semana, para poder cobrir o território todo, que a atenção primária ela estivesse junto naquele período, junto naquela semana, no território. Então, aquela semana seria uma semana de ação conjunta no território, inclusive daquela população específica ali. E aí, cada semana, eles revezavam o território. Isso para um município pequeno, né, uma estratégia interessante para a gente pensar. E aí, a participação em controle social, será que tem? Como é que a gente pode melhorar isso? Tem colegiado gestor na unidade, eu tenho conselho local, alguma participação social ali para dentro do planejamento da unidade, educação permanente, monitoramento e avaliação conjunto. Essa planilha ajuda bastante nisso.
Ok? E é isso, pessoal. Aí lembrando que antes da realização da próxima oficina, no caso, vocês ainda vão participar da oficina de vigilância e saúde. E depois da oficina, tem que lembrar de mandar para o tutor, né, ou para o seu facilitador, esse relatório com esse produto. E é importante que a gente faça isso, lembre-se, equipe de atenção primária junto com a equipe de vigilância, tá? E levar um produto conjunto. E aí a próxima web, eu já convido vocês, vai ser da oficina 4, planificação da atenção à saúde, a organização da atenção aos eventos agudos e as condições crônicas da atenção primária à saúde. Lembrando que é uma web também muito importante, que a gente vai discutir um pouco do caderno 28 e como é que a gente faz o primeiro atendimento, a urgência e a emergência na atenção primária e como que a gente vai manejar essas condições crônicas na atenção primária. Então eu vejo vocês até a próxima web no dia 25 de abril, tá bom?